Bom dia a todos. Vamos iniciar a apresentação. Meu nome é Márcio Ferreira, eu sou o diretor da Request. Eu farei a abertura deste webinar, que será conduzido pela Aline, responsável pelo desenvolvimento do nosso IAM, e pela Juliana, gerente de produtos de IAM da Request. Eu agradeço a presença de todos. Vou fazer uma rápida apresentação da Request. E, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre, a Aline e a Juliana vão falar um pouquinho sobre o LGPD e fazer uma apresentação, né, da aplicação efetivamente. A Request é uma empresa brasileira de desenvolvimento de softwares, nós estamos desde 92 no mercado. Nossa especialidade é o desenvolvimento de service desks, portais de solicitações, centrais de serviços, enfim, uma plataforma de automação de serviços que está disponível nos modelos SaaS ou on-premises e pode ser acessível via browser ou dispositivos móveis. Os nossos clientes são grandes empresas na área de varejo, construção civil, papel e celulose, incluem empresas nacionais e multinacionais dos mais diversos setores, como mencionei. Alguns desses clientes já usam nossa aplicação há mais de 20 anos em suas centrais de serviços, tanto sobre um contexto de gestão de serviços de TI, incluindo a gestão de identidades e acessos, quanto em grandes centrais de serviços compartilhados. Eu agradeço a participação de vocês, eu vou transferir agora a apresentação para a Juliana, que vai prosseguir com a LGPD. Ok? Muito obrigado. Olá, gente, bom dia. Aqui é a Juliana. Eu vou dar início, então, à apresentação sobre a LGPD. Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre a legislação. A lei, ela foi aprovada em agosto de 2018 pelo, então, presidente da República, Michel Temer, e ela é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou somente LGPD, a sua sigla. E ela foi criada, né, com o objetivo de proteger os dados pessoais e os dados sensíveis de seus respectivos titulares, garantindo os direitos fundamentais de liberdade e privacidade deles. A lei ela possui parâmetros e regras claras sobre como deve ser feita a coleta, o armazenamento, o compartilhamento e a eliminação dos dados pessoais. A lei ela possui definições técnicas sobre termos e um dos termos que a lei descreve é sobre dados pessoais, né? Então, o que são dados pessoais? É qualquer dado relacionado à pessoa natural identificável, ou seja, qualquer dado que a gente consiga identificar uma pessoa, como, por exemplo, nome, sobrenome, endereço, número de telefone, documentos pessoais como CPF, RG, e-mail, endereço de IP, cookies, entre outros dados, né? Então, dentro de dados pessoais, também tem a definição de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados também vinculados à pessoa natural e que pode ser origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dado biométrico, dado da vida sexual do titular. São aqueles dados realmente sensíveis que pode gerar um preconceito ou qualquer coisa nesse sentido relacionado à pessoa natural. A lei ela também especifica de maneira clara qual que é a aplicabilidade dessa lei. Então, a lei ela é aplicável para qualquer operação de tratamento de dados realizados no território brasileiro, dados pessoais de que se refere a indivíduos localizados no Brasil, mesmo que sejam estrangeiros. Então, por exemplo, veio um italiano para o Brasil passar umas férias aqui no país e ele vai ficar 3 meses. Durante esses 3 meses, qualquer dado pessoal dele que ele passar para algum outro estabelecimento, esse dado precisa ser tratado nesse período que ele está no Brasil. Desde que os dados sejam para finalidade comercial. Então,
a lei ela explica de maneira bem clara quais são a aplicabilidade desses dados. E entra a pergunta: quem é impactado pela LGPD? Levando em consideração o slide anterior da operação dos tratamentos dos dados, qualquer pessoa natural, ou seja, médicos, afins que usarem os dados para fins comerciais, né, que tratarem os dados pessoais, é impactado pela LGPD. Pessoa jurídica do direito público, como por exemplo o governo, e pessoa jurídica do direito privado, no caso as empresas. A LGPD, ela possui 10 bases legais, quando somente os dados estarão autorizados para a utilização. Então, tem essas 10 bases legais, que é baseado no consentimento do titular, no legítimo interesse, por finalidades de políticas públicas previstas em lei, execução de contrato, proteção à vida, proteção ao crédito, tutela de saúde, cumprimento de obrigação legal, estudos por órgãos e pesquisas, exercício regular do direito. Então, se a sua empresa, se a pessoa natural, jurídica, direito público ou privado, ela utilizar os dados pessoais, ela vai precisar encaixar dentro dessas bases legais, do porquê que ela está usando. Se ela tem o consentimento do titular, ou se é por legítimo interesse, ou se ela tem alguma base legal para estar utilizando aquele dado. Então, é super importante as empresas se atentarem a esse ponto. A legislação, ela também prevê quais são as sanções para o não cumprimento dos parâmetros escritos na lei. Então, o principal de todos é que ela possui multa de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais, além da publicização, né, da divulgação da infração após devidamente apurada a confirmação da ocorrência. Então, assim que foi confirmada que teve o vazamento de dados, o uso incorreto desses dados, a empresa ela poderá ser multada. E, além de tudo isso, ainda tem advertência, bloqueios dos dados pessoais, a eliminação desses dados pessoais por parte da empresa. Então, a lei ela é realmente bem rigorosa contra esses pontos. Quando a gente fala de LGPD, automaticamente a gente associa a vazamento de dados. E quando a gente fala de vazamento de dados por pessoa jurídica de direito privado, no caso as empresas, a gente percebe, com base também nessas notícias que eu trouxe para vocês, que os funcionários, eles são um dos maiores responsáveis pelo vazamento de dados por parte das empresas. Seja pela má gestão dos acessos, seja por má-fé dos funcionários, os funcionários, eles realmente são um dos maiores responsáveis pelo vazamento de dados da empresa. E como a gente viu posteriormente, se os dados forem vazados, a empresa estará passível daquelas sanções. Aí vocês podem pensar, mas a minha empresa ela não lida com dados pessoais, a gente não faz esse tratamento com clientes, mas é importante lembrar que todas as empresas elas fazem o tratamento dos dados pessoais, seja de clientes, de funcionários, dados obtidos em sites como cookies, IPs, dados de recrutamento e seleção de candidatos. Todas as empresas lidam com dados pessoais, então é muito importante com que as empresas elas tenham uma gestão de acesso bem estruturada. Um dos pontos que a gente percebe dentro da lei é que ela possui artigos que falam sobre o cuidado e a gestão de acesso dentro das empresas. A gente pode perceber, como eu trouxe para vocês, o capítulo 1 do artigo 6, ele traz a definição de segurança, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, perca, destruição, alteração desses dados, comunicação ou difusão. Na sequência, o artigo 46, né, da seção 1 da segurança e sigilo dos dados, também traz que os agentes de tratamento, eles devem adotar as medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados pessoais de acessos não autorizados, corroborando com os slides anteriores para evitar o vazamento, a alteração dos dados pessoais por parte de funcionários e de outras pessoas da empresa. Quando a gente fala de medidas técnicas, igual está descrito no artigo, o que quer dizer essas medidas técnicas, né? O que a gente precisa adotar nas empresas? Seriam software de apoio,
como, por exemplo, software de gestão de identidades e acessos, software que realmente te ajude a fazer o gerenciamento desses dados dentro das empresas e desses acessos, para evitar acesso não autorizado. A proteção física de data center, adequação de antivírus, reformulação da estrutura para captação dos dados pessoais em, por exemplo, como sites, entre outros assuntos. Essas medidas técnicas, elas podem variar conforme as empresas, né, as necessidades das empresas. Nem todas as empresas possuem, por exemplo, um data center, mas é bem importante com que vocês façam toda esse mapeamento, quais medidas técnicas serão mais apropriadas para a sua empresa. E seguindo assim, as medidas administrativas, como são descritas nos outros artigos, se referem à adoção de políticas, normas, mapeamento dos processos, uma gestão de risco bem estruturada, revisão de contratos com parceiros, clientes, fornecedores. Então, você vai ter que fazer todo esse mapeamento dos processos dentro da sua empresa e realmente entender onde que você precisa atacar e por onde você precisa começar. Então, é muito importante você realmente fazer esse mapping da sua empresa. Nesse sentido, ter uma gestão de acessos bem estruturada e bem consolidada dentro da sua empresa é essencial para com que as empresas comecem esse trabalho de adequação aos parâmetros escritos na LGPD. Então, as empresas conseguirem responder às perguntas: quem possui acesso aos dados pessoais? Em quais aplicações estão esses dados pessoais? E quem possui esse acesso? Por que essas pessoas possuem acesso a essas informações? E por quanto tempo é necessário esse acesso? Então, é muito importante ter essa base de gestão de acesso bem estruturada dentro da sua empresa, porque caso você seja passível de uma fiscalização, aconteça alguma infração, você consegue responder e mapear da onde que veio, você consegue gerenciar esse incidente. Então, é muito importante com que você tenha essa gestão de identidades e acessos bem consolidada na sua empresa. Por a gente falar de gestão de acesso, a gente vai começar a falar da ferramenta que vai auxiliar a sua empresa a fazer essa adequação à LGPD. E essa mesma ferramenta, ela também te ajuda a se adequar a outras legislações, como, por exemplo, a GDPR, né, a General Data Protection Regulation, que é digamos assim, a LGPD europeia, a SOX, que é a Lei Sarbanes-Oxley também, a ISO 27001, Padrão Internacional para o Gerenciamento e Segurança da Informação, o IPA, o PCI da SS e a PQO da B3. Então, essa ferramenta que a gente vai apresentar para vocês, é importante ressaltar que ela também vai auxiliar vocês a entrarem na adequação a todas essas outras legislações, como feito o quiz anteriormente. A gente viu que vocês também têm um grande interesse por GDPR, por ISO 27001, então podem ter a certeza que essa ferramenta também auxilia vocês na adequação dessas certificações e dessas legislações. Um exemplo, a PQO, é o Programa de Qualificação Operacional. No capítulo 11, nos itens 129.5, 130.11 e 137, ele descreve que os participantes desse programa de qualificação operacional, eles devem administrar as concessões, revogações, alterações, impor regras de conflitos de interesse e aprovações para os acessos a sistemas, bases e redes. Isso é o que a PQO exige e o que o participante terá que comprovar que ela tem esse controle consolidado. Assim como as outras legislações que a gente viu anteriormente e certificações, elas têm os parâmetros, né, bem descritos na certificação, e das empresas precisam gerar evidências sobre aquilo que está descrito e mostrar que ela está em compliance, que ela está de acordo, para ela conseguir aquele selo da certificação, conseguir se adequar àquela certificação. Então, essa ferramenta do Request AM que a gente vai apresentar para vocês, ela te ajuda também nessa adequação, como, por exemplo, descrito aqui na PQO. Agora a gente vai começar a mostrar para vocês qual que é essa ferramenta, né? Essa ferramenta chama Request IAM. IAM é Identity and Access Management, né? O gerenciamento da identidade do acesso. Então, ela é uma ferramenta em nuvem ou on-premises para essa gestão de identidades e acessos. Ela é super fácil de usar.
muito rápida de implementar e ela é desenvolvida aqui no Brasil pela gente da Request. O Request IAM, com ele é possível você gerenciar todo o ciclo de vida da identidade do usuário. Desde quando um novo colaborador é admitido na sua empresa, até durante o ciclo de vida dessa identidade que ele vai adquirindo, as mudanças de privilégio, elevação de cargo, até o seu desligamento, onde esses acessos são revogados. Então, é possível você fazer todo esse gerenciamento de ciclo de vida, tudo isso de forma automática, então você consegue fazer a concessão, a alteração e revogação desses acessos diretamente nas outras aplicações, através de APIs. Isso reduz o tempo de resposta às solicitações, então é realmente uma ferramenta bem rápida, fácil de usar. Essa ferramenta, quando a gente fala de legislação, GDPR, LGPD e certificações, a gente automaticamente também pensa em relatórios de auditoria. O Request IAM, ele possui relatórios robustos de auditoria, onde inclui todas as aprovações, alterações de privilégios, concessões, revogações, modificações. Então, é possível você extrair de forma rápida esses relatórios para você poder fazer a comprovação. Através da nossa ferramenta, você também consegue fazer a atestação dos acessos. O que é essa atestação? A revisão periódica dos direitos de acesso dos usuários aos dados de privacidade para garantir com que o acesso seja validado continuamente. Então, é possível você fazer essa atestação. O Request IAM, você consegue implementar o controle de acesso baseado em função, o RBAC, Role Based Access Control, que permite atribuir privilégios com base na classificação e na função do trabalho, incluindo definições claras de papéis e privilégios baseados nessas funções. E através também da ferramenta, você consegue fazer um mapeamento de segregações de funções, você consegue aplicar políticas de segregação de função, que é a validação, com que o único usuário não tenha todos os privilégios para completar sozinho um processo crítico, como, por exemplo, pagamentos. Então, você consegue fazer esse mapeamento da segregação de função. O Request IAM, ele é um portal de autosserviço, então as solicitações de acesso elas podem ser feitas diretamente pelos usuários, através de um portal de autosserviço disponível na web ou através de dispositivos móveis. Possui um catálogo de serviço, que fornece processo de gerenciamento por meio de solicitação de acesso, documentadas com fluxo de aprovações. E falando em fluxo de aprovação, é possível você também fazer workflow e aprovações, fornecer processos de gerenciamento por meio de solicitação de acesso, tudo documentado e você consegue ter essa informação no relatório de auditoria. Então, você consegue fazer esse detalhamento. Quando a gente fala de segregação de função e de legislação, é muito importante com que a gente consiga entender o que é essa segregação de função. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um analista contábil que ele possui esses seguintes acessos dentro do perfil analista contábil. Então, a partir do momento que uma pessoa ela adquire o perfil analista contábil, automaticamente ela adquire esses acessos. Isso daqui é um exemplo. E um outro exemplo que eu trouxe para vocês é de um coordenador contábil que também possui o seu pacote de acessos dentro do perfil. Então, um exemplo é, supondo que esse analista contábil ele vá elevar o cargo dele para um coordenador contábil, seja definitivo ou seja temporariamente, cobrindo férias e afins, ele vai adquirir esse acesso de coordenador contábil. Ele é um analista e vai passar para um coordenador. Como eu disse anteriormente, dentro do Request IAM, você consegue fazer esse gerenciamento de segregação de função. Então, você consegue parametrizar com que uma pessoa que possui acesso ao sistema corporativo de analista contábil, ela não tenha o acesso a corporativo de um coordenador contábil. Então, a aplicação do IAM, ela consegue evidenciar que há esse conflito de segregação de função, ou aí fica a critério da política que tiver parametrizada. Ou revoga esse acesso, não concede esse acesso, ou esse acesso é concedido com base em fluxos de aprovações, e tudo isso fica documentado e você consegue ver em relatórios de auditoria. Então, através da nossa ferramenta, você consegue fazer essa definição de segregações de funções, implementar políticas e regras.
Então, agora a gente vai mostrar na prática alguns exemplos de processos dentro da nossa ferramenta, para com que vocês consigam ver na prática e ter uma noção de como que a nossa ferramenta funciona e como que ela pode te auxiliar nessa adequação à LGPD e nas outras certificações, como eu disse para vocês. Agora eu vou passar o controle e a voz para a Aline, e ela vai demonstrar para vocês na prática, tá bom? Bom dia a todos. Eu sou a Aline, uma das desenvolvedoras aqui do Request. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o IAM, vou mostrar a carinha da nossa aplicação para vocês conhecerem. Então, antes de eu começar a mostrar a aplicação, eu queria fazer um conceito do que vai ser apresentado. A parte nossa de concessão ou revogação, ela tem várias formas de ser feita. A que a gente escolheu para essa apresentação é a concessão ou revogação através de um perfil. Então, vocês vão ver eu apresentando um perfil de vendas. Dentro desse perfil, eu vou conseguir cadastrar, criar esse usuário no AD, no G Suite, e a gente escolheu um sistema que é o próprio Request. E dentro do AD, a gente vai descer até a parte de grupos. Então, dentro do AD vai ter um grupo de vendas, no qual esse usuário que eu estiver atribuindo este acesso vai receber, tá bom? Então, primeiro a gente vai realizar essa criação, né, essa concessão de acesso de um perfil para um determinado usuário dentro da nossa aplicação. Depois a gente vai demonstrar o nosso processo de atestação, que é onde a gente abre uma solicitação para cada owner das aplicações, mostrando todo mundo que está tendo acesso àquela aplicação e se realmente ainda é necessário ter esse acesso. Então, se ele achar que não é mais necessário, ele pode gerar a revogação. E também vou mostrar, através do portal, como a gente faria a revogação desse acesso. E, por último, vou mostrar um exemplo de um tipo de relatório que a gente pode estar consultando para poder puxar esse detalhamento, ok? Então, essa aqui é a nossa aplicação. Ela já vem aqui no portal. Esse portal, vocês vão poder colocando as aplicações que vocês têm na empresa de vocês. Nosso exemplo aqui são 3. E aqui eu tenho a parte de perfil. Tenho dois perfis cadastrados. E o que eu vou usar nessa apresentação é o analista de vendas, tá? Então, eu tenho a opção de conceder e revogar. Vou começar concedendo. Então, aqui ele me pede para quem será a pessoa que eu vou conceder esse acesso. Então, eu vou escolher aqui. E aí eu posso personalizar alguns questionários para ele responder, já para esse acesso vir com todas as informações que eu preciso. Então, eu dividi aqui em 3 abas, cada uma da minha aplicação. Então, eu vou começar pelo AD. As questões elas podem ser diferenciadas entre questões obrigatórias e questões opcionais. Então, aqui eu vou responder para vocês somente as obrigatórias, que elas costumam ficar aqui com um asterisco, ok? A minha próxima aba seria para o Gmail. Eu já criei uma regra com base no AD ir preenchendo. E a última aqui seria para a aplicação do próprio Request, para cadastrar ele como um analista, tá? Então, respondi o que é obrigatório. Vou dar um salvar. Nesse momento, eu tenho uma solicitação aberta. Ele verifica se tem aprovação. No caso, eu coloquei uma aprovação aqui para mostrar. Então, ele aparece como aguardando aprovação. E o aprovador é o chefe do solicitante, que no caso é a Aline. Eu já deixei aberto aqui no Explore
a conexão com a Aline Scarelli, então eu vou vir aqui em minhas aprovações e vou aprovar esse chamado. Vou voltar aqui na minha outra tela que eu estou como administrador. Então, ele vai trocar o status. Nesse momento, essa solicitação, ela gerou 3 tarefas aqui embaixo, uma para cada aplicação que eu tinha dentro daquele perfil. Então, eu tenho uma solicitação para o Gmail, Request e AD. Nesse momento, essas solicitações fazem o serviço dela para gerar esses acessos de forma automática em cada aplicação. Então, é só a gente aguardar alguns segundos até essas solicitações ficarem com status de encerrado. Então, aqui já ficou como encerrado. Na apresentação, eu coloquei para vocês que o AD, vou entrar aqui na solicitação do AD, ele também iria gerar um acesso dentro de uma permissão num grupo, né, dentro do AD. Então, essa solicitação principal aqui me gera uma outra tarefinha, que é para eu vincular também esse usuário que eu coloquei, que é o Ferdinando, dentro do grupo Vendas lá no AD. Então, também é só aguardar alguns segundos, que ele também vai trocar o status para encerrado. Já trocou. Então, eu queria demonstrar isso mostrando nas aplicações. Eu tenho aqui um AD, deixa eu pegar aqui o meu login. Então, se eu vim aqui no AD e pesquisar, eu tenho aqui o meu Ferdinando cadastrado no AD e vinculado aqui ao grupo Vendas. Exatamente o que eu pedi ali através da aplicação do Request IAM. Também posso verificar aqui dentro do nosso Gmail se o Ferdinando foi cadastrado. Então, ele tem agora uma conta de e-mail. E eu também pedi para que ele fosse cadastrado aqui no próprio Request como um analista. Então, a gente também tem aqui o Ferdinando cadastrado. Legal? Exatamente com as informações que eu inputei lá naquele meu formulário. Então, esse é um exemplo nosso de concessão. O segundo exemplo que a gente separou para essa apresentação era mostrar a atestação. A atestação ela acontece de forma esquedulada no sistema, do tempo que vocês definirem, por exemplo, uma vez no mês ou a cada 15 dias, é vocês que decidem. O que eu vou fazer aqui é uma forma manual, só para a gente não ficar esperando. Então, nesse momento, se a gente pesquisar aqui as nossas solicitações de atestação, foram abertas 3 solicitações, cada uma para uma aplicação que eu encontrei usuários, e ele é encaminhado, a gente tem 2 opções de configuração. Eu coloquei aqui para o owner da aplicação. Então, aqui no meu exemplo, o AD, o owner dessa aplicação, o dono, né, que é responsável por ela, é a Aline. Então, eu vou entrar aqui com o usuário da Aline. Então, aqui ela consegue ver as solicitações dela, abertas no nome dela. Então, esse aqui é o exemplo de uma atestação do AD. Nesse momento, ela consegue ver todas as pessoas que têm acesso ativo dentro do AD, se foi vinculado através de perfil e também se tem algum grupo que eles também têm atribuído ao acesso deles. Então, aqui no meu caso, eu tenho bastante gente como demonstração. Aqui o Ferdinando, que foi o que eu recebi pelo perfil de analista de vendas. Então, nesse momento, eu posso escolher alguns usuários aqui que eu acho que não é
viável ainda está com esse acesso a essa aplicação. Eu seleciono quais que eu quero para revogar, e a partir do momento que eu clicar em OK, vai ser gerado automaticamente uma solicitação de revogação desses acessos, ok? Então, essa é a nossa forma de atestação. A gente abre essa solicitação de forma automática para que o pessoal não precise ficar se preocupando. Então, eles recebem isso, vê quem realmente tem os acessos e por lá mesmo eles já conseguem revogar. Uma outra forma de revogar seria pelo nosso próprio portal, que aí você não precisa esperar ser aberta uma solicitação, você mesmo pode abrir. Então, eu vou demonstrar agora, aqui no perfil de analista de vendas, a revogação dos acessos que eu concedi para o Ferdinando. Então, aqui já preencheu de forma automática para mim, o sistema já entendeu qual que é as questões importantes que eu preciso para essa revogação. Vou dar um salvar. E aí vai ser bem parecido com a concessão, o exemplo que eu deixei aqui. Inicialmente, ele vai ser encaminhado para uma aprovação, que aqui no caso é do chefe do solicitante, tá? Eu vou entrar como o chefe e vou aprovar. Então, nesse momento, ele ficou, já encerrou e abriu 3 tarefinhas aqui. Então, são 3 solicitações de revogação, uma para o Gmail, Request e AD. Então, também é só eu aguardar alguns segundos para que o chamado possa ir nas aplicações e fazer a revogação dos acessos. Então, as minhas tarefinhas aqui já foram encerradas. Eu vou pesquisar aqui o usuário do Ferdinando. Então, aqui ele estava mostrando para a gente no AD. Eu configurei para, neste exemplo, ele excluir, porque o AD ele tem as 2 opções, desativar ou excluir. Então, vou pedir para localizar e nenhum item encontrado. Ele foi lá e excluiu esse usuário do AD. Mesma coisa, aqui eu tinha o Ferdinando em cima do Geraldo, eu vou atualizar a minha página. Então, tá aqui o Geraldo, mas o Ferdinando também não tem mais conta no Gmail. E a nossa terceira aplicaçãozinha é no próprio Request. Só que no Request eu fiz um pouco diferente, eu não pedi para excluir, eu pedi para desativar. Então, se a gente procurar aqui o Ferdinando, aqui, ele está aqui com a flag selecionada como um analista desativado. Legal? Então, através do portal do Request AM, eu consegui fazer a concessão e consegui também fazer a revogação, ok? Aí vocês me perguntam, nossa, mas eu consigo ver o histórico disso sem ter que ficar procurando as solicitações que já foram abertas no sistema? Sim, a gente trabalha com o mecanismo de relatórios que podem ser customizados. Eu deixei um aqui de exemplo para vocês. Vou escolher aqui o Ferdinando. Vou pegar só o Ferdinando. Então, eu fiz esse layout, que também pode ser customizado, onde eu vou colocando tudo que o Ferdinando recebeu, através de qual número de solicitação, e também coloquei aqui a data e hora para eu ir acompanhando esse histórico. Então, tudo que foi acontecendo com o Ferdinando no meu sistema, eu vou registrando e mantendo esse histórico dentro do Request IAM, ok? Aqui a gente tem mais opções no portal, que elas vão ser apresentadas no próximo webinar que a gente vai estar divulgando no final deste, tá? Então, aqui a gente passou pelas as nossas 4 tópicos de apresentação, ok? E mais um outro que eu gostaria de comentar com vocês
é sobre uma funcionalidade que a gente tem, que é a reconciliação, que é um processo no qual a gente consegue ir na aplicação destino, por exemplo, no AD, verificar tudo que foi feito diretamente lá no AD, que não tenha passado pelo request IAM. Então, a gente vê essas diferenças e registra isso dentro do request IAM para as bases sempre estarem andando juntas, né? Sempre estarem conversando a mesma coisa. Então, a reconciliação também ela é esquedulada no sistema e de tempo em tempo ela vai nessas aplicações, que pode ser através de API ou arquivos que vocês enviarem para a gente, e faz essa iguala as bases para não ter divergência de dados. Legal? Agora eu vou passar de novo para o pessoal, para eles divulgarem os próximos webinários para vocês. Bom, pessoal, aqui é a Juliana novamente. Então, como a Aline demonstrou, o nosso próximo webinar a gente vai abordar mais a fundo e detalhadamente sobre a automação da gestão do Active Directory da sua empresa de uma forma ágil e segura. Esse webinar ele vai ser feito no dia 14 de julho, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, e a inscrição pode ser feita através desse link que está aqui na descrição, ou então através do nosso site do Request, tá? A gente também possui um e-book sobre LGPD, um e-book detalhado com todos os pontos da legislação e da nossa ferramenta, que você também consegue acessá-lo dentro deste link que está aparecendo na sua tela. Olá, pessoal, é o Márcio novamente. Eu vou responder algumas perguntas, eu vou tentar organizar e agrupá-las, porque são algumas. Então, a primeira delas se refere ao request IAM versus o AD, né? Bom, o request, ele usa, ou pode usar, o AD como fonte autoritativa. Então, ele não substitui a autorização ou autenticação via o AD, né? E a diferença da automação do IAM com AD feito através do request é que o primeiro grande ganho é que você permite o autosserviço, ou seja, você faz com que um gestor possa, através de um formulário, como foi mostrado pela Aline, criar automaticamente uma conta no AD sem que, obrigatoriamente, você envolva a estrutura de TI, né? Isso inclui uma outra pergunta sobre o desbloqueio de contas e alteração de senhas, né? Que também pode ser feito através do portal. Essas operações do AD, inclusive a troca do horário para o logon, também estão disponíveis via autosserviço e são o objeto do nosso webinar do dia 14. Sobre a questão de sincronismo com outras aplicações, esse nosso sincronismo é feito através daquele processo de reconciliação, né? Então, periodicamente, a gente vai até as aplicações e faz um sincronismo dessas bases, indicando quais são os registros de acessos que estão no AD e quais são aqueles que estão existentes na aplicação. As outras formas de integração com as aplicações de externas, né, o seu RP, o seu CRM, são feitas através de APIs, ou seja, o Request baseia-se em APIs para criação de contas, para desbloqueio, para alteração de atributos nas aplicações para fazer esse sincronismo de maneira automática, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Sobre a aplicação em si, né? O IAM é um módulo que compõe a plataforma do Request, né? Ele complementa o nosso Service Management e ele é disponibilizado tanto na modalidade SaaS quanto na modalidade on-premises. Existe uma integração que pode ser feita com as fontes de RH, né? Tanto para a criação automática de novos colaboradores, quanto para o desligamento ou revogação dos acessos quando um colaborador for desligado. Vou aproveitar aqui também, tinha uma pergunta sobre
se isso se restringia à gestão de colaboradores, né? Na verdade, o IAM tem um escopo maior, ele pode e deve se estender à gestão de identidades dos seus terceiros, prestadores de serviços ou fornecedores, né? Através de formulários especificamente desenvolvidos para isso, tá? Ou seja, o registro da identidade desses terceiros passa a ser feito pelo request e não por uma ferramenta de RH ou por uma planilha de terceiros. Sobre a interoperabilidade, a gente tem interoperabilidade com outras aplicações, né? Ela é feita por esse mecanismo de reconciliação que é bastante flexível, ou seja, ele permite que você tenha dados provenientes de formatos distintos, via arquivos, via consultas de bancos ou via APIs, para sincronizar com diversos modelos. Eu acho que eu respondi de uma maneira geral todas essas perguntas, nós vamos respondê-las por e-mail para quem colocou aqui no nosso painel de perguntas, ok? Só para finalizar, a última aqui é sobre qual a gestão do request, no caso, estou entendendo que é o request IAM, deve ficar em qual setor da organização, né? Eu entendo que deve ficar na área de segurança da informação, quando existente separado da estrutura de TI, e quando quando a segurança da informação fizer parte da estrutura de TI, por essa área. Eu acho que eu respondi aí todas as perguntas. Eu agradeço a participação de vocês e espero vê-los no nosso próximo webinar do dia 14, que fala exatamente da integração com a Active Directory, que foi uma das principais fontes de perguntas aqui da nossa, eu diria que próximo de 50% dessas perguntas que eu respondi. E aí, agradeço. Muito obrigado.